Da relatora que faça a leitura das resoluções em trâmite. Minuta da Resolução Normativa 2018. Dispõe sobre a alteração do artigo 82, com acréscimo do parágrafo 2º e alteração do parágrafo único em parágrafo 1º da Resolução número 003/2001, 19 de julho de 2001, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de relatoria do senhor conselheiro Fernando Toledo, subscrito por mais 3 conselheiros. Reforma do Regimento Interno, dispõe sobre a emenda aditiva ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa e subscrito por mais 3 conselheiros. Lido em 6ª leitura. Sétima leitura. Passando ao horário do expediente, faculto a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público, querendo fazer uso da mesma. Senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu tenho pautado para essa sessão um processo que trata de uma representação do Ministério Público de Contas e que tenho notícia de que tem vários interessados no processo que se encontram presentes nessa sessão. Então, em razão de que o processo trata de um concurso público realizado na Prefeitura do município de Coruripe, provavelmente esses interessados são daquele município. Então, eu gostaria, senhora presidente, de solicitar inversão de pauta para eu iniciar a minha relatoria, para até propiciar a esses interessados que regressem com mais brevidade à sua cidade, se for o caso, né? Ou então que talvez possam ter outros compromissos e que fiquem desincumbidos, né, de assistir toda a sessão, porque normalmente eu sou o último a relatar, então eu solicito essa inversão de pauta para iniciar a relatoria desse processo. Solicitação feita por Vossa Excelência deferida. Na verdade, essa presidência já defere a solicitação de Vossa Excelência, mas, em virtude de ser o conselheiro Otávio o primeiro a relatar, gostaria também de ouvir a posição dele. De acordo, presidente. Então, passamos então à ordem do dia para relatar o conselheiro substituto Sérgio Maciel. Informamos também que no processo haverá uma sustentação oral pela advogada Mirabô Madeiros, com a AB 8473. Com a palavra, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TCAL número 13.984/2016 e diversos anexos, tendo como representante o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas e representados o senhor Joaquim Beltrão Siqueira, prefeito do município de Coruripe, e a empresa Master Consultoria de Negócios Limitadas. Como eu disse, versos autos sobre... Inicialmente, eu gostaria de comunicar, senhora presidente, que eu vou fazer a relatoria na íntegra do relatório e do voto em razão dos esclarecimentos que eu trago no voto e até mesmo para espancar qualquer dúvida que possa surgir em relação aos fatos representados. Então, passo à relatoria. Versos autos sobre representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face do prefeito do município de Coruripe, João Beltrão Siqueira, e da empresa Master Consultoria de Negócios Limitada. Em síntese, o representante relata a ocorrência de supostas irregularidades no concurso público
para o cargo de procurador do município de Coruripe, consistentes em favorecimento de pessoas ligadas ao prefeito municipal ou ao grupo político do gestor municipal. Aduz possíveis irregularidades na elaboração e correção das provas e no exame dos recursos às questões das provas. Ao final, requereu o representante o juízo positivo de admissibilidade pela presidência dessa Egrégia Corte de Contas, a tramitação do feito sob sigilo, distribuição do feito ao conselheiro relator, deferimento de medida cautelar para suspensão do concurso público ou para determinar que o gestor se abstenha de nomear os aprovados até apreciação da matéria pelo TCE. Determinação dirigida à empresa Master Consultoria Negócios Limitadas para fornecer informações referentes à qualificação e endereço dos 5 primeiros colocados no concurso público para o cargo de procurador municipal, submissão do processo ao Tribunal Pleno para que fosse determinada a apuração dos fatos, encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos para atendimento das diligências que o relator determinar, determinação à diretoria técnica para que se manifeste conclusivamente, citação dos representados e abertura de prazo de 15 dias para apresentação das alegações de defesa e, por último, vistas à auditoria e ao Ministério Público de Contas para manifestar sobre o prosseguimento ou não da representação. Foram juntados aos autos os documentos de folhas de 18 a 107. E agora passo, senhora presidente, a um relato cronológico dos fatos e da tramitação referente ao presente processo. Em 16 de dezembro de 2016, os autos foram à presidência, que na forma do artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte de Contas, exarou o juízo positivo de admissibilidade e, ato seguinte, os encaminhou ao conselheiro relator, conforme despacho de folha 109. Em 27 de dezembro de 2016, o relator, à época, proferiu decisão monocrática número 14/2016, de folha 111 a 117, determinando 1. Tramitação do feito sob sigilo, a concessão de medida cautelar pleiteada pelo Ministério Público de Contas para ordenar que o gestor municipal se abstenha de homologar e nomear os aprovados até apreciação da matéria por esta Corte de Contas, ou se abstenha de dar posse aos aprovados, acaso superada a fase de homologação e nomeação. 3. Ampla e restrita divulgação daquela decisão no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Coruripe e da empresa Master Consultorias de Negócios Limitada, e a veiculação nos meios de comunicação de massa. 4. Notificação da empresa Master Consultoria de Negócios Limitada. 5. Intimação pessoal do prefeito do município de Coruripe para execução imediata da decisão e a concessão de prazo de 15 dias para o exercício do contraditório e ampla defesa. E 6. Alerta de que o eventual descumprimento da decisão deste Tribunal de Contas, o responsável se sujeitará às penalidades previstas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em 9 de janeiro de 2017, a empresa Master Consultoria de Negócios Limitada interpôs recurso de agravo contra a mencionada decisão monocrática, sendo tombado sob o número TC 489/2017. Em 12 de janeiro de 2017, a Prefeitura Municipal de Coruripe protocolou recurso de agravo contra a referida decisão, sendo autuado o processo TC número 705/2017. Ato seguinte, o relator à época encaminhou os recursos ao Ministério Público de Contas para a manifestação, o que aquele órgão ministerial se pronunciou por meio de parecer número 1297/2017, as folhas 137 a 144 desses autos, concluindo: 1. Pelo conhecimento dos agravos interpostos e pelo não provimento, a submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas para que seja determinada a apuração dos fatos.
3, o encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado para atendimento das diligências que o relator determinar. 4, pela determinação à diretoria técnica competente desta Corte de Contas para que se manifeste conclusivamente. 5, citação e abertura de prazo de 15 dias para que os representados apresentem suas alegações de defesa. E 6, vistas à auditoria ao Ministério Público de Contas para se manifestarem sobre o prosseguimento ou não da representação. Em 21 de fevereiro de 2017, os autos retornaram ao relator à época com a manifestação do Ministério Público de Contas. Em 17 de abril de 2017, com as justificativas de defesa da empresa Master Consultoria de Negócios, os autos foram novamente encaminhados ao Ministério Público de Contas, folha 146. Em 25 de abril, por meio do despacho número 3 de 2017, de folha 148 a 150, o Ministério Público de Contas pugnou pelo chamamento do feito à ordem com vistas ao julgamento dos agravos pendentes, submissão da representação ao Pleno, a fim de que fosse autorizada a apuração dos fatos. 3, a devida apuração dos fatos pelos órgãos técnicos dessa Corte de Contas, a partir da documentação anexada, seguindo-se a manifestação conclusiva da diretoria técnica competente. E 5, a notificação dos representados para a defesa. Em 25 de maio de 2017, os autos foram à apreciação deste egrégio Tribunal Pleno em sessão reservada, sendo aprovado o acórdão número 896 de 2017, de folhas 152 a 170 dos autos, concluindo em síntese: 1, por determinar a tramitação do feito sob sigilo, homologar a medida cautelar exarada em 27/12/2016, notificar o prefeito do município de Coruripe para, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa e encaminhar cópia de diversos documentos que relaciona. 4, notificar a empresa Master Consultoria de Negócios para, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa. 5, citar os 5 primeiros colocados no concurso para o cargo de procurador do município de Coruripe para, no prazo de 15 dias, apresentar a manifestação. 6, alertar sobre a possibilidade da aplicação de penalidade em caso de descumprimento da decisão. 7, determinar a ampla e restrita divulgação da decisão no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Coruripe e da empresa Master Consultoria Negócios Limitadas. 8, encaminhar o processo à DEFAFON para apuração dos fatos a partir da documentação anexada aos autos. 9, conceder vistas ao Gabinete dos Auditores e ao Ministério Público de Contas. E 10, dar publicidade da decisão para os fins de direito. Bem, em 12 de junho de 2017, em atenção ao determinado no acórdão 896/2017, foram expedidos os ofícios de número 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211/2017 da diretoria do Gabinete da Presidência, dirigidas às empresas Master Consultoria de Negócios, Carlos Henrique Costa Mouzinho, Valério José Barreto Brandão, Marcela de Gomessoro Wolff, Caio Tenório Figueiredo, Aline Rosa Araújo Porto e Joaquim Beltrão Siqueira, respectivamente. Em 13 de junho, por meio de despacho de folha 193, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização dos Municípios, a DEFAFON. Em 20 de dezembro de 2017, decorridos mais de 6 meses do recebimento, por meio de despacho de folha 194, a Diretoria de Fiscalização dos Municípios, a DEFAFON, encaminhou esses autos ao Gabinete dos Auditores com a seguinte manifestação, e aqui eu faço a leitura na íntegra. Tendo em vista toda a documentação juntada pelo Ministério Público de Contas neste processo, bem como os fatos narrados, e tendo sido feita a análise dos mesmos, nada temos a acrescentar ao processo, encaminhando o mesmo para a devida análise, grifei. Em 21/12/2017, o conselheiro substituto Alberto Pires, respondendo pelo Gabinete dos Auditores, exarou o despacho de folha 195, comunicando a impossibilidade de se manifestar nos autos, uma vez que funcionou
neste processo como relator, na ocasião em que substituía o conselheiro titular. E não havia outro conselheiro substituto para examinar a matéria. Finalmente, em 21/12/2017, os autos vieram ao gabinete deste relator, ocasião em que tomei conhecimento dos fatos e determinei, mediante despacho de folha 197 a 198, em 22 de dezembro de 2017, que estes fossem encaminhados à Diretoria de Fiscalização dos Municípios para apuração dos fatos e análise completa e detalhada das irregularidades apontadas e apresentação de manifestação conclusiva por parte daquela unidade de fiscalização. Em 16 de janeiro de 2018, a Diretoria de Fiscalização dos Municípios, a DEFAFON, voltou a se manifestar nos autos, informando que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas possui 4 diretorias técnicas e a cada uma delas foi delegada a competência de sua atuação, cabendo à DEFAFON a análise de processo de prestação de contas de prefeitos, gestores e análise técnica quando a matéria versa sobre cunho financeiro orçamentário na esfera municipal. E o processo em tela refere-se à contratação de pessoal e este assunto é da competência da Diretoria de Movimentação de Pessoal, conforme mandamento esculpido no artigo 5º da Resolução Normativa número 01 de 1990. Assim, em 26 de janeiro de 2018, por meio de despacho de folhas 205, os autos evoluíram a este gabinete. Em 23 de janeiro de 2018, a doutora Larissa Moura Saraiva, representante legal das candidatas Aline Gabriela Silva Santos, Carla Isabelle Viana de Oliveira, Lilian Flávia Farias Barbosa, Lucinéia Barbosa de Oliveira Santos e Marilinda Gonçalves da Silva, formulou requerimento no sentido de que fosse mantida a suspensão do concurso apenas para o cargo de procurador. E aí os autos foram autuados no processo TC número 733/2018. Em 9 de março de 2018, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, por meio de documento autuado sob o número TC 2872/2018, formulou pedido de reconsideração da decisão monocrática, que suspendeu o concurso público e o destravamento do concurso para que fosse possível efetuar a nomeação dos aprovados nos demais cargos que não se encontravam sob investigação. Em 19 de março de 2018, após conhecer dos requerimentos da diretoria, ou melhor, da Defensoria Pública do Estado de Alagoas e dos candidatos representados pela doutora Larissa Saraiva, o Ministério Público se pronunciou novamente nos autos, agora por meio do parecer número 655/2018, onde conclui, abre aspas, considerando que não existem indícios de fraude no tocante aos resultados apontados para os cargos diversos do cargo de procurador, mas apenas irregularidade formal no procedimento de licitação e contratação da banca examinadora, considerando que a demora do Egrégio Tribunal de Contas na realização da análise técnica pelo setor competente por si só não justifica a manutenção da suspensão unicamente pelas falhas formais apontadas, haja vista a violação dos princípios da eficiência e da supremacia do interesse público regentes às relações entre a administração pública e administrados, considerando a razoável duração do processo, garantia constitucional atribuída a todos os litigantes, considerando, por fim, a razoabilidade da medida, o Ministério Público de Contas se manifesta da seguinte maneira: 1. Pela revogação parcial da decisão de suspensão do concurso público municipal, edital 001/2016, realizado no município de Cururipe, de forma a autorizar a nomeação dos candidatos aprovados para os cargos ofertados que não são atingidos pelos indícios de possível fraude, devendo ser mantida a suspensão do certame relativamente ao cargo de procurador, pela tomada das providências cabíveis, considerando a urgência, relevância e o alcance jurídico do objeto em litígio, por meio da análise técnica do setor competente, de forma a ser promovida a devida instrução processual que possibilitará a manifestação conclusiva por este órgão em respeito ao princípio do devido processo legal e
a cooperação processual entre os sujeitos do processo. E aí ele cita os artigos 5º, inciso 56 da Constituição do Estado e artigo 6º da Lei... Constituição Federal. E a Lei 13.105 de 2015, correspondente ao novo Código de Processo Civil. É o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, diante do relatório já feito, eu não vou fazer novo relatório aqui, que consta do parecer 655 de 2018 do Colégio de Procuradores, e vou me ater à questão de mérito do presente processo. Nós informamos que houve 2 pedidos, um pedido no processo 733 de 2018 de algumas candidatas, para que houvesse a medida cautelar deferida, ela fosse mantida apenas para o cargo de procurador, com a suspensão dos demais cargos, com a redução da extensão para os demais cargos. E esse mesmo pedido foi feito por intermédio da Defensoria Pública do Estado, tendo em vista também o interesse de diversas pessoas aprovadas no concurso. E aí eu entro no mérito do parecer, colocando que, ante a ausência de instrução técnica pelo setor competente, qual seja a DEFAFON até a presente data, é curial informar que a análise feita pelo MPC sobre o procedimento licitatório e a contratação da empresa apontou falha formal do processo de contratação, o que, por si só, não justifica a anulação da contratação de modo a macular de forma integral a legitimidade do concurso público. A ausência de análise técnica conclusiva até a data atual gera uma situação irrazoável que merece ser corrigida, haja vista que, sobre os demais cargos, à exceção do cargo de procurador, não pesam indícios de irregularidade que justifique o prolongamento da suspensão a partir dos princípios constitucionais confrontados. É imprescindível destacar que os agentes diretamente atingidos, quais sejam os candidatos aprovados, a administração municipal e os administrados em sentido amplo, atingidos de forma indireta diante da deficiência na prestação de serviços públicos atinentes aos respectivos cargos não providos, não possuem nenhuma responsabilidade devido à mora no exercício do controle externo, nem devem vir a ser prejudicados em razão disso, mas o oposto. A eles devem ser assegurados o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação, o que é assegurado pela Constituição da República. Sob outra perspectiva, a atuação administrativa deve pautar-se pelo princípio da eficiência, consagrado constitucionalmente no artigo 37 caput, e é regente das relações que envolvem a administração pública, urgindo presteza e qualidade nos meios e instrumentos empregados pelos agentes públicos na realização dos serviços administrativos internos que lhes são incumbidos, adotando sempre como pressuposto o interesse coletivo. Diante do exposto, a presente manifestação do Ministério Público de Contas de Alagoas leva em conta a situação adierna, considerando o momento atual e os trâmites processuais realizados até então. Feito esse apontamento essencial à formação do conhecimento sobre o presente caso, diante dos argumentos trazidos pelos requerentes a este incidente, cumpre registrar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, que pauta a configuração do direito subjetivo à nomeação ao cargo público na aprovação dentro do limite de vagas previsto no edital do concurso público. Neste caso, os candidatos aprovados para os cargos remanescentes, aqueles em relação aos quais para o indício de fraude, quais sejam os cargos de procurador, preenchem o requisito jurisprudencialmente exigido e, no caso concreto, sob juízo de cognição sumária, devido à falha de instrução técnica pelos órgãos instrutivos desse tribunal, pode-se afirmar que possuem direito subjetivo à nomeação aos cargos em que concorreram no prazo de validade do certame, mostrando-se irrazoável a inviabilização do direito subjetivo ante a investigação paralela ao objeto da representação proposta. Tampouco devido à mora estatal na averiguação de possíveis ilegalidades ainda não verificadas, mesmo após decorridos tantos meses, uma vez que as falhas detectadas até então não justificam por si só o comprometimento do certame já realizado. Outro sim
É patente o interesse da administração pública em proceder às nomeações, haja vista a realização do certame nas áreas específicas, objetivando desempenhar fielmente o seu mistério e promover o interesse público, atendendo aos anseios sociais e trazendo benefícios à coletividade. Destrinchando o conceito de interesse público, este contempla as noções de interesse público primário e secundário, sendo o primeiro destinado ao benefício da coletividade e possuindo supremacia sobre o particular, enquanto o segundo visa a proteger o patrimônio estatal. Sustenta o ministro do STF, Luiz Alberto Barroso, que o interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social. Já o interesse público secundário é o da pessoa jurídica de direito público que seja parte de determinada relação jurídica, quer se trate da União, do Estado, do município ou de suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas. Acrescenta ainda que, naturalmente, em nenhuma hipótese seria legítimo sacrificar o interesse público primário com o objetivo de satisfazer o secundário. Consoante entendimento firmado, Barroso conclui que o interesse público primário, consubstanciado em valores fundamentais como justiça e segurança, há de desfrutar de supremacia em um sistema constitucional democrático. Deverá ele pautar todas as relações jurídicas e sociais dos particulares entre si, deles com as pessoas de direito público e destas entre si. O interesse público primário desfruta de supremacia porque não é passível de ponderação. Ele é o parâmetro da ponderação. Em suma, o interesse público primário consiste na melhor realização possível, à vista da situação concreta a ser apreciada, da vontade constitucional e dos valores fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou promover. Desta forma, concluímos que, muito embora o direito subjetivo à nomeação dos candidatos remanescentes seja de ordem particular, tem-se que considerar que, para além do interesse da administração municipal, os reflexos das nomeações serão repercutidas na seara pública através da investidura nos cargos por pessoas técnicas e capacitadas, haja vista a aprovação do certame em atendimento à necessidade da realização do concurso público prevista constitucionalmente, artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, para desempenhar serviços públicos de natureza contínuas e essenciais ao atendimento das demandas locais e, sendo assim, tornar-se-á um instrumento legítimo de efetuação do interesse público primário. É imperioso registrar mais uma vez que a ausência de instrução técnica deixou prejudicada a detecção, inclusive, de possíveis vícios que pudessem atingir também os cargos não impugnados no momento inicial. Neste caso, poderíamos considerar que o interesse público secundário do Estado careceria de proteção, haja vista o dispêndio de valores para o pagamento de remunerações de servidores que participaram de um concurso público objetivo de questionamento administrativo. Entretanto, realizando um sopesamento dos interesses aqui discutidos, a busca pela efetivação do interesse público primário, leia-se interesse da sociedade, deve prevalecer, uma vez que inexistem nos autos apontamentos de ordem formal que por si só possam comprometer de forma integral a contratação para a realização do concurso. Outro sim é através do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança que o administrado possui crédito na tutela estatal e na continuidade do serviço público a ser prestado, em caso por servidores investidos nos cargos do concurso público que não são objetos de investigação de possível fraude no resultado. Levando-se em consideração o estágio em que o processo se encontra, seria de grande temeridade e prejuízo ostensivo que a nomeação dos candidatos aprovados fosse obstruída. Ante o exposto, diante da instrução técnica do feito necessária para a manifestação conclusiva por este órgão ministerial e em razão da sua ausência, considerando que não existem indícios de fraude no tocante aos resultados apontados para os cargos diversos do cargo de procurador, mas apenas irregularidade formal no procedimento de licitação e contratação da banca examinadora, considerando a demora pelos órgãos instrutivos deste egrégio TCE na realização de análise técnica pelo setor competente e que esta, por si só, não justifica a manutenção da suspensão unicamente por falhas formais, haja vista ainda a violação dos princípios da eficiência e a supremacia do interesse público regentes das relações da administração pública e administrados, considerando a razoável duração do processo,
garantia constitucional atribuída a todos os litigantes e considerando, por fim, a razoabilidade da medida, o MPC manifesta-se da seguinte maneira. 1. Pela revogação parcial da decisão de suspensão do concurso público municipal, edital 001/2016, realizado pelo município de Coruripe, de forma a autorizar a nomeação dos candidatos aprovados para os cargos ofertados que não atingidos pelo indício de possível fraude, qual seja o cargo de procurador, para o qual deve ser mantida a suspensão do certame até o fim do presente processo. 2. Pela tomada de providências cabíveis, considerando a urgência, a relevância e o alcance do objeto jurídico em litígio, por meio da análise técnica do setor competente, qual seja a DEFAFON, deste Tribunal de Contas, de forma a ser promovida a devida instrução processual, o que possibilitará a manifestação conclusiva de mérito pelo órgão ministerial em respeito ao devido processo legal e a cooperação processual entre sujeitos do processo. É esse o parecer, senhora presidente, parecer do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas de Alagoas. Com a palavra o conselheiro. Acho que tem o advogado, o senhor doutor Mirabô, parece que quer se manifestar nisso. Com a palavra o excelentíssimo senhor advogado Mirabô Madeiros. Vossa Excelência terá 15 minutos para suas alegações. Serei bem breve. Excelentíssima senhora conselheira presidente, senhora Rosa Albuquerque, a quem saúdo os demais presentes na mesa, excelentíssimo senhor relator, doutor Sérgio, senhor procurador, Fênio, funcionários, demais presentes, estudantes. Trata-se de concurso público, onde o Ministério Público apresentou representação por encontrar indícios de ilicitudes no presente concurso. Não em todos os cargos, mas sim cargo somente de procurador, os 5 primeiros que passaram. Seremos breves porque o senhor procurador fez uma abordagem muito boa e que nos satisfaz, porque em seus parecer ele informa que ele pede que seja revogada parcialmente a liminar concedida. Não falaremos no mérito dessa questão, porque falo em nome de terceiros interessados, que são os agentes de saúde, vigilantes, professores, médicos, enfim, represento em torno de 160 concursados. Ressaltando, o problema está só e somente só no cargo de procurador. Então, por que os demais sofrerem a penalidade? Aqui não vejo o porquê. Ressalto que a grande maioria está desempregada, nós sabemos a dificuldade de encontrar emprego hoje em dia. Alguns se deslocaram de Arapiraca, Coruripe, inclusive de outros estados, para acompanhar essa sessão plenária aqui. E outros, segundo informações que eu recebi no WhatsApp, não puderam se deslocar porque não tiveram nem dinheiro para conseguir chegar até aqui. Então, é precária a situação de alguns concursados. Ressalto ainda que estudaram, fizeram o concurso, conseguiram nota para passar, perderam noites, abdicaram de sua família para conseguir um lugar um pouco melhor. O concurso está na sua validade. Ele foi homologado em 20 de dezembro de 2016, tem a validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Em conversa com a procuradora do município, é interesse do município prorrogá-lo. Sabemos que existe um ataque entre o município de Coruripe e o Ministério Público do Trabalho, determinando que não mais se contrate terceirizados, ou podemos dizer que não sejam concursados, e que se faça de imediato o concurso público para preenchimento dessas vagas. No entanto, o município está sendo proibido, não, digamos, não está podendo fazer por causa da liminar concedida aqui. Essa é uma abordagem geral que nós fizemos do presente caso.
né? Eu não me adiantarei mais, nem entrarei no mérito, porque não nos cabe. Cabe aqui somente pedir para que a liminar seja revogada parcialmente, para que dê-se continuidade ao concurso aos demais cargos e o cargo de procurador continue sendo investigado ou seja cancelado o concurso, enfim. Caso não seja o entendimento desse pleno, nós, como pedido alternativo, até a conclusão de todo o julgamento, caso chegue no prazo da renovação do concurso, seja permitido que esse concurso seja renovado, porque todos os atos estão suspensos. Ainda assim, como pedido alternativo, que o concurso esteja suspenso, fique todo o concurso suspenso, mas não os atos dele. No caso, o prazo do concurso ele também fique suspenso, pois teremos que fazer outro concurso, caso não seja conseguir essa suspensão, e os candidatos aqui serão prejudicados. É essa a nossa sustentação. Com a palavra, doutor Sérgio. Senhora presidente, dando continuidade, eu faço o registro aqui no meu voto da competência dessa Corte de Contas para exame da matéria. E aí eu registro aqui os dispositivos tanto da Constituição Federal quanto da nossa lei orgânica e do regimento interno que autorizam o exame do presente processo. E aí passo para análise e os fundamentos do feito. Trata-se da análise de mérito dos fatos que justificaram o deferimento da medida cautelar que determinou a paralisação do concurso público do município de Coruripe, lançado pelo edital número 001/2016, ordenando ao prefeito municipal que se abstivesse de nomear ou dar posse aos aprovados no mencionado concurso público. O concurso público constitui uma das mais relevantes contribuições republicanas, uma vez que democratiza o acesso aos cargos públicos, assegurando uma contratação exclusivamente meritória e libertando o servidor de qualquer vínculo que possa comprometer a independência que deve guardar com o integrante da administração pública. Portanto, é necessário assegurar que o concurso público seja transparente, íntegro e afastando qualquer dúvida a respeito da lisura do certame. Pode-se dizer que o concurso público é o elo entre a administração e o princípio da eficiência, que garante à administração pública a contratação de forma menos onerosa de pessoas capacitadas e dotadas de imparcialidade para a realização de serviços públicos contínuos, essenciais a toda a coletividade. Por essa razão, importante que o processo de seleção de candidatos seja o mais transparente possível, de modo a evitar a ocorrência de fraudes e apadrinhamentos. Sob outro aspecto, o concurso público significa para o candidato aprovado dentro do número de vagas direito subjetivo à nomeação no prazo de validade do concurso, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Preliminarmente, destaco que a Defensoria Pública do Estado de Alagoas formulou pedido de reconsideração autuado sob o número TC 2872/2018, visando a revogação da decisão monocrática número 014/2016, que suspendeu liminarmente o concurso público número 001/2016, de 15 de junho de 2016. No que diz respeito ao recurso de reconsideração, assim dispõe o nosso regimento interno. O recurso de reconsideração será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida e terá efeito suspensivo. O pedido será formulado uma única vez em petição dirigida ao relator do feito no prazo de 15 dias contados da publicação no órgão oficial da decisão objeto do recurso e conterá os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. E artigo 220, se a prova for completa e não houver
dúvida, o relator submeterá o feito a julgamento. Caso contrário, colherá antes as informações e ordenará as diligências que lhe parecerem necessárias. A decisão recorrida foi exarada em 27 de dezembro de 2016. Por sua vez, o pedido de reconsideração da Defensoria Pública do Estado foi protocolado nessa Corte de Contas em 9 de março de 2018, ou seja, cerca de 430 dias após a publicação da decisão que suspendeu o concurso público. Verifica-se, portanto, que se trata de recurso extemporâneo, uma vez que o prazo regimental para sua interposição é de 15 dias, contados da publicação da decisão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. Desse modo, desatendido o prazo regulamentar para a apresentação do pedido de reconsideração, resta impedido seu conhecimento pela intempestividade. Decorrido significativo lapso temporal entre a formulação da representação e o exame de mérito que ora se realiza, observo que os autos não foram satisfatoriamente instruídos, uma vez que o órgão instrutivo desta Corte de Contas, a Diretoria de Fiscalização dos Municípios, não procedeu ao exame dos fatos noticiados irregulares nesta representação e não elaborou o relatório ou parecer técnico sobre os mencionados fatos. Todavia, entendo que esse fato não pode constituir obstáculo para a manifestação de um juízo por parte deste relator e futura deliberação pelo colegiado deste egrégio Tribunal Pleno, especialmente porque os interessados não têm responsabilidade pela procrastinação do controle externo, nem devem ser prejudicados em razão disso. Ao contrário, a eles devem ser assegurados o direito à razoável duração do processo e os meios que lhe garantam a celeridade de sua tramitação, conforme estabelecido na Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 78. Ademais, o escopo da medida cautelar é evitar o dano ao erário ou ao interesse público e afastar o risco ao resultado útil do processo, não podendo essa medida vigorar por tempo indeterminado em substituição a uma decisão definitiva, até porque as medidas cautelares têm o objetivo de garantir a efetividade do provimento definitivo, além de se constituir numa decisão que se funda em juízo de cognição sumária. Assim, sopesando essas circunstâncias, a seguir procedemos ao exame dos autos, enfrentando as alegações e justificativas das partes interessadas e, ao final, apresenta um juízo de mérito acerca dos fatos representados. Passo ao exame. Trata-se de representação do Ministério Público de Contas, em que comunica essa Corte de Contas a existência de indícios de favorecimento a candidato aprovado para o cargo de procurador no concurso público do município de Cururipe, lançado pelo edital número 001/2016. Em síntese, alega que os 5 primeiros colocados para o cargo de procurador possuem alguma relação de parentesco ou vínculo com o prefeito do município de Cururipe, sua administração ou grupo familiar ou político do qual o prefeito faz parte, fato que revela indício de favorecimento indevido. O acórdão número 896/2017, de 25 de maio de 2017, que homologou a medida cautelar que suspendeu as nomeações, entre outras deliberações, determinou notificar o prefeito do município de Cururipe para, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa e encaminhar cópia de diversos documentos. Notificar a empresa Master Consultoria de Negócios Limitado para, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa. Citar os cinco primeiros colocados no concurso para o cargo de procurador do município de Cururipe para, no prazo de 15 dias, querendo apresentar manifestação de defesa. Registra-se que o prefeito do município de Cururipe e a Master Consultoria de Negócios não atenderam às notificações para apresentar justificativa de defesa, a eles dirigidas por meio dos ofícios 205 e 211 de 12 de junho de 2017, conforme determinadas no acórdão número 896/2017. Não obstante, encontram-se anexados a estes autos os processos TC número 489/2017, de 9 de janeiro de 2017, e TC 705/2017, de 12 de janeiro de 2017, consistente em recurso de agravo.
interpostos pela empresa Master Consultoria de Negócios e pelo prefeito do município de Coruripe, respectivamente, em face da decisão monocrática número 014/2016, que adotou a medida cautelar em discussão, onde os representados apresentaram alegações de defesa com finalidade de cassar os efeitos da decisão que determinou a suspensão da continuidade do concurso público referido no edital número 001/2016. A despeito de a conclusão do acórdão número 896/2017 não consignar expressamente sobre o provimento dos agravos interpostos, verifico que o relator à época enfrentou todas as alegações dos recorrentes, concluindo pela manutenção da medida cautelar, ou seja, por via transversa, pelo não provimento dos recursos. Ao enfrentar as razões recursais, o relator da época assentou: a manutenção da medida cautelar se legitima, tendo em vista não se tratar apenas da coincidência da aprovação de pessoa ligada à administração ou ao prefeito municipal, o que é possível, mas da verificação da existência de relação entre todos os aprovados até a 5ª colocação, de forma estatisticamente improvável. São vislumbradas várias improbabilidades reunidas em um único contexto, constituindo indicativo de favorecimento, somadas às irregularidades na própria licitação. Grifo no original. Continua o relator. Ademais, vislumbra-se nos autos que o município de Coruripe, em sua defesa, não se reporta em nenhum momento sobre possível relação de parentesco entre os 5 primeiros colocados no certame com o gestor municipal, bem como um suposto indício de ligação com a administração municipal, seja conjuntada de documentos, seja com demonstração dos fatos correlatos. No mesmo acórdão foi determinada a citação dos candidatos aprovados nas 5 primeiras posições no concurso público para o cargo de procurador, item 5.5 do acórdão 896/2017. São os seguintes candidatos: Aline Rosa Araújo Porto, Marcela de Gomensoro Wolff, Carlos Tenório Figueiredo, Carlos Henrique Costa Mouzinho e Valério José Barreto Beltrão. Os candidatos citados apresentaram suas razões de defesa, as quais foram protocoladas nesta Corte de Contas sobre os números TC 9.984/2017, 10.283/2017, 10.626/2017, 11.003/2017 e 11.738/2017, respectivamente. Preliminarmente, verifico dos autos que, apesar de o concurso público referente ao edital número 001/2016 ter ofertado apenas uma vaga para procurador, a citação dos aprovados nas 5 primeiras posições iniciais foi determinada em razão da sanção do projeto de Lei Municipal número 007/2016 pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que, entre outros, criou 5 cargos de procurador no quadro permanente da Prefeitura Municipal de Coruripe. Ainda sobre a mencionada citação, registro a jurisprudência do STF, no sentido de que o edital, abre aspas, o edital que rege o concurso público com número específico de vagas, o ato da administração que declara candidatos aprovados no certame, cria um dever de nomeação para a própria administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. E sigo. A citação dos candidatos à investidura em cargo público para a formação de litisconsórcio passivo necessário apenas é obrigatório quando o deslinde da causa pode acarretar interferência direta na esfera jurídica dos demais concursandos. Tal, contudo, não ocorre se a impetração se volta tão somente à nomeação do postulante, sem que se discuta a anulação ou alteração da ordem de classificação do certame. A seguir, passo ao exame das razões de defesa de cada um dos citados no acórdão 896/2017. Aline Rosa Araújo Porto,
processo TC número 9.984/2017. Segundo o representante, a candidata Aline Rosa, aprovada na 5ª posição, exercia à época dos fatos o cargo em comissão de procurador jurídico do município de Coruripe, exercendo as funções de presidente da Comissão Permanente de Licitação, tendo sido a pessoa responsável por encaminhar a este egrégio Tribunal de Contas cópia do processo licitatório e do contrato ajustado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Master Consultoria de Negócios, responsável pela organização e execução do concurso em questão. Em suas razões de defesa, a candidata apresenta uma exposição cronológica dos fatos a partir da constituição da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria número 587 de 2014, de 12/11/2014, responsável por processar e julgar os certames licitatórios instaurados no âmbito da Prefeitura Municipal de Coruripe. Em 16 de outubro de 2015, a Prefeitura Municipal de Coruripe publicou edital de tomada de preço número 018/2015, cujo objeto era a contratação de empresa para a realização do concurso público para provimento de cargo efetivo naquela prefeitura. Segundo os documentos trazidos aos autos, a mencionada Comissão Permanente de Licitação foi a responsável por processar e julgar a tomada de preço número 018/2015, que resultou na contratação da empresa Master Consultoria de Negócios. De fato, constatou-se que a candidata Aline Rosa Araújo não integrou a mencionada Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 587 de 2014. Consequentemente, não participou de qualquer ato referente ao processamento e julgamento da licitação, que culminou na contratação da empresa Master Consultoria de Negócios Limitada. Cerca de 60 dias após a homologação do certame licitatório, vencido pela empresa Master Consultoria Limitada, em junho de 2016, foi publicada a Portaria número 514 de 2016, instituindo nova Comissão Permanente de Licitação, sendo então, na oportunidade, designada a servidora Aline Rosa Araújo Porto, presidente daquela comissão. Nessa função de presidente da Comissão Permanente de Licitação, a mencionada candidata subscreveu o ofício número 013/2016, de 9 de junho de 2016, que encaminhou cópia do procedimento licitatório ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento às normas regulamentares desse órgão de controle. Portanto, de acordo com a documentação juntada aos autos, o procedimento licitatório que redundou na contratação da empresa Master Consultoria de Negócios Limitada iniciou em outubro de 2015, sendo homologado em 4 de abril de 2016, período anterior ao qual a candidata Aline Rosa Araújo foi presidente da Comissão Permanente de Licitação. Dessa forma, não prosperam as alegações da parte representante em relação à candidata Aline Rosa Araújo Porto, exceto quanto ao fato de que foi a responsável por encaminhar este egrégio Tribunal de Contas, em razão de determinação regulamentar, cópia do processo administrativo referente ao edital de tomada de preço número 018/2015 e do contrato ajustado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Master Consultoria, não havendo, nesse ato, a meu juízo, nenhuma irregularidade ou favorecimento à candidata, uma vez que os documentos a que teve acesso são documentos relativos à própria licitação, tais como edital de licitação, documento de habilitação, proposta de preço das licitantes e minuta de contrato, todos documentos públicos. Marcela de Gomensoro Wolff, processo TC número 10.283/2017. De acordo com o representante, a candidata Marcela Wolff, aprovada na 3ª posição do concurso público, segundo perfis públicos existentes nas redes sociais, Facebook, seria noiva de Igor Reis Beltrão Siqueira, filho do prefeito municipal Joaquim Beltrão e da vice-prefeita Dalva Siqueira. Em síntese, em suas alegações de defesa, a candidata reconhece o relacionamento amoroso com o filho do prefeito municipal, porém assevera que esse fato, por si só, não é suficiente para caracterizar favorecimento, motivo pelo qual considera sua citação descabida,
devendo ser afastado da sua responsabilidade. Afirma ainda que a ordem da citação não possibilita ampla defesa, dado o caráter genérico e frágil dos indícios apresentados. Alega ainda que concluiu o curso